penso que estarão a ver. Perfeito. Então, pronto, bem-vindos e muito obrigado pelo vosso interesse neste webinar. Portanto, o tema deste webinar acompanha os seus dados e destina-se sobretudo a destacar a importância dos planos de gestão e partilha de dados de investigação. Antes, enfim, dizer só umas breves palavras sobre o consórcio e o projeto Redata, que já foi ontem apresentado pelo Pedro, na sessão de ontem destes webinars que estamos a dinamizar. Portanto, isto é essencialmente um projeto de um ano, que sustenta então um consórcio para estabelecer, no fundo, uma rede de apoio à gestão e abertura de dados de investigação. Tem diversas vertentes, inclui viabilizar comunidades de prática em rede, data stewards, formadores, por aí fora. É suposto operar 3 centros de competências em políticas, formação e curadoria de dados, que são, digamos assim, os temas centrais, enfim, neste projeto. E também oferecer um programa de desenvolvimento profissional, incluindo workshops, webinars como o de hoje, cursos online, etc. E tem essencialmente o objetivo, então, de dinamizar e desenvolver algo que está em falta, que é uma cultura nacional para os dados de investigação abertos, alinhada com os princípios FAIR e para convergir com a EOSC. Então, a sessão de hoje vai ser essencialmente dedicada à primeira etapa, digamos assim, do ciclo de vida de dados, que é o planeamento. É uma das etapas mais importantes. Isto também porque, como saberão, a maioria dos presentes, hoje em dia as principais agências de ciência e cada vez mais exigem, requerem, ou pelo menos recomendam, em alguns casos, que se façam planos de gestão de dados para a investigação, para poder então atribuir financiamento a projetos de investigação. Antes de mais, apresentar-me a mim, enfim, eu sou Bruno Almeida, trabalho na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e as minhas funções são essencialmente o apoio à gestão de dados de investigação e transição digital, trabalho no núcleo de desenvolvimento digital da investigação, integro a equipa da Universidade Nova, então, no projeto Redata, com todo o gosto. Eu depois, enfim, deixo às participantes, dou aos participantes a possibilidade depois de se apresentarem, mas essencialmente vamos começar com uma apresentação em inglês da Ellie Papadopoulou, que desenvolve funções no OpenAIRE e no Athena Research Center, alguém que é bastante conhecida na comunidade. Está associada também à plataforma Argos, enfim, para desenvolver planos de gestão de dados, que eu creio que a generalidade dos participantes já conhecerá. Depois teremos espaço, portanto, a apresentação será em inglês, haverá espaço para questões a seguir. Podem sempre ir colocando questões no chat e nós iremos respondendo. Em seguida, haverá uma apresentação em português de uma investigadora espanhola, por sinal, que é a Alba Comino, mas que foi investigadora aqui, e é investigadora aqui na Nova FCSH. Irá apresentar o seu estudo de caso do projeto Rewind, um projeto nas humanidades, e por isso acho que é bastante interessante para todos ter esta perspectiva do que é um projeto em humanidades que envolve a gestão e partilha de dados de investigação, na fase do planeamento, essencialmente. Mas, enfim, também dizer que, portanto, isto é uma série de webinars que se desenvolve ou se desenrola nesta semana, sempre à mesma hora, entre o meio-dia e uma. Agradecemos o vosso interesse nestas sessões. A próxima será então sobre facilitar a organização e rastreabilidade dos dados, que terá sobretudo a ver com uma plataforma para cadernos eletrónicos de laboratório. Será dinamizada pela Catarina Domingos, da Universidade de Coimbra.
Depois, no dia 13, teremos uma sessão essencialmente sobre, enfim, arquivar, publicar, preservar dados de investigação, uma sessão dinamizada pela Clarice Pais, do Instituto Politécnico de Bragança, e acabamos no Dia dos Namorados, enfim, em beleza, com uma sessão sobre um dia na vida de um Data Steward, sessão que será dinamizada pela Clara Boavida, do ISCTE e UEL. E, enfim, é essencialmente isto. Eu vou então interromper o compartilhamento. Muito obrigado e passo a palavra a Ellie. So, Ellie, I give the floor to you. Thank you very much. Thank you. Bom dia, everyone. A todos, no? I don't know. Very good. I wish I could. It was like I was listening to something very relaxing while you were speaking. So it was like a good vibe. Wish I could speak your language, though. It sounds great. Now, I'm Elga Papadopoulou. Hi, everyone. Nice to meet you. I realized by looking at the tiny pictures before that I don't know many of you. So it's a good opportunity to get to know each other. Working for Athena Research Center, as I think Bruno already mentioned, and I'm going to present to you today let's say the trends around DMPs and Argos. So we have some new features in Argos. We have a new release. This year, we're going to have even more. And I would like to share this with all of you. Now, let me see. I think you can see my screen. Perfect. Good? Yes. Good. Right. Now, a small introduction, although I'm pretty sure that you're all familiar. But just to give the background, like we started talking about research data management, and this is where DMPs came into practice, and everyone is now, running around asking the libraries, the librarians, and their stuff like, what do I do? Like, I have to complete this DMP. So what's all this hype, let's say? I would like us to take one step back and realize that this is not something new. This is something that has been introduced in the 60s when different sectors started to have more technology, the industrial sector, especially with all the machines and then the computers. So data were produced in those sectors like engineering and stuff. Astronomy also. So they needed to manage the large volume of data that they thought that they had by that time, because now we know that it's humongous, the amount of data produced every second. So that's why DMPs as a concept came into the landscape and started being realized in different private and public organizations to better manage the data, because if you don't do that from the beginning, then many things might go wrong after the research has started, and not only in terms of cost, like cost of services that you might need that you haven't thought about in the beginning, but also in terms of effort and frustration from finding and trying to make sense of different data sets that you have in your database. So DMPs are, let's say, they have two roles in the ecosystem. One is they are the first thing to do when you want to start working on a project, whatever project that be, might be a thesis, might be a research project funded by FCT, or whatever that may be. So it's the first thing to do to plan how the different activities are going to take place in the project. And this is a very common, let's say, simplified
research data management lifecycle will use the different steps, and these steps hinder they hide some activities behind them. But also, apart from being the first step, which you find here, plan and create, it's also a meta tool, a tool that helps us document and provide context and analyze and detail what we did throughout the whole life cycle. So inside the DMP, we find information about how we have documented the data, how we have analyzed them, stored them, shared them, and preserved them. Very simple thing that I usually say to researchers is, if you have this framework in mind, then the content of your DMP should be fine, provided that you have thoroughly explained your answer, right? Not just yes, no, or this and that. You provide a good, a good complete justification of your answer. So the framework was, you can also find it under NASA TOPS Open Science Curriculum. It was mentioned, it's mentioned also there. There are 3 things that we need to remember. Use, make, share. Use. What tools and resources will I use? Make. What outputs will I produce? And share. How am I going to share them? If we have in mind these questions and answer them throughout each step of the research life cycle, then we're good. We're good to go. We've seen also the increase of best practices being implemented by DMPs and embedded in DMPs. So, for example, the DMPs want to know also how fair our data sets are. And these are the FAIR principles: findable, accessible, interoperable, reusable, and some sub-principles that complete each one of them. But what I want to stress here is that open does not mean fair, and fair does not mean open, despite the access thing that they have in common. So FAIR is about preparing our data to be interpreted by machines. So having good metadata and complete metadata, so that if I exchange it with a machine, it can do things, it can understand them and act based on what we want to do. Whereas open has more things like that takes into account, like the ethics, like the IPR, for example, intellectual property rights issues that we need to take into consideration to give access to the data. So not only the technical. There are DMP templates that are realized by different organizations, funders, institutions, even for training purposes. There are templates that provide a prototype structure with thematic sections and questions and guidance that helps researchers and anyone that wants to write a DMP to do so. And the key topics and questions are those actually that you pretty much saw in some of the previous slides in the life cycle. They talk about what type of data we are collecting or reusing or combining or generating, the quality of those data, what are the different measures that we have taken into consideration to document this, where we're storing the data during the research. Is it in a OneDrive, for example? Is it in a flash USB? And how we ensure data security, of course, and protection, especially of sensitive data during that. Any legal and ethical requirements like IPR, for example, or any other ethical issues, if we're talking about, for example, research in animal species or clinical trials and so on. Data sharing and long-term preservation, how we are going to share and archive the data, and who was responsible for different stages of the data management,
combined with, complemented, sorry, with what resources did I use? For example, did I use a service to transcribe the raw data from a recording? At the end, what is a good DMP? This is something different. It has to do with the context, it has to do with the discipline, it has to do with the specific case. But every one of us that is doing research on our field know what is a good DMP if we follow the research data life cycle and thoroughly explain the different steps that we took. In terms of DMP platforms, there are platforms since 2010 that can help us with writing our DMPs. We see that DMP platforms started by providing some forms like SurveyMonkey or Google Forms that can guide researchers to answering the questions of the DMP. Then we see them progressing to storing these DMPs, so becoming like, in a way, DMP repositories, and also nowadays becoming more integrated systems, so connecting with different other services so that the information seamlessly flows and you don't have to put this information in every single system that you go. For example, the same information about the dataset in the repository and in the DMP platform. Now, about Argos. It's an OpenAIRE service, first of all, provided by OpenAIRE, and it's free to use for any researcher. Open source, so you can go and check also the code and contribute. And it's very flexible in terms of the different outputs that it supports. It doesn't support only DMPs, data management plans, but also software management plans, and also other types of activities, ethics, even ethical conduct. So it helps you connect the different parts of the research activities with the outputs and with the people that are responsible for that. And you can see here, And you can see here that is not just a tool, Argos, is connected to the whole ecosystem. It's connected to Explore, for example, so that you can discover research. It's connected to the OpenAIRE graph, so you can link research and get the semantics and understand better how research evolves. It's connected to the metadata validator so that we see how fair the metadata of our data are. So it's not like a standalone tool. Key concepts that we use and you need to know for Argos. 3. One is the template. The template is what I mentioned before, what we saw before. It's just a structured, let's say, a structured form that contains specific questions about different entities and activities within our research. For example, for FAIR data or for software. A blueprint is outlines the structure of our output. Our output might be a DMP, an SMP, for short for software management plans. It can be anything, and we define what it is at the end. So the blueprint provides us this structure that organizes our plan, our output, the thing that we will get at the end, into sections, and specifies which templates will be used in each section. For example, there's a section about data management, and then you can use templates for FAIR data sets, templates for sensitive data set, templates for personal data, and so on. And a plan is the output, of course, that is created following a blueprint and using any type of templates available in the system, or
attached to the blueprint itself, because it might be predefined by someone, by your organization, for example. The blueprint with the templates might be predefined for you. Now, key features. There's a dashboard and profile management mechanism. So if you go to your profile, you will see that you cannot see here actually, but if you go to your profile, you can see that you can specify the types of notifications you want to get notified, and also specify where you want to receive them. Is it in the app? So when you go to argos.eu to receive this in the app from here, from this at the corner, or is it via email? Then also you can link your accounts, you can merge your accounts so that you can always find, if you don't remember with which account you logged in, you can always find all your activity in Argos, because, and please take that into, remember that, because we receive a lot of questions about this. You go in the beginning, you log in with Gmail and then create a DMP, and then you go out. 2 weeks later, I go in with my Athena research credentials, and I see no DMP, and I panic. This is because they're not linked, because I created my DMP with my Gmail. So if I link them from my account, I can find everything, whatever account I'm logging in. Now, also, this is coming this in 2 weeks, 3 weeks. You can preview the blueprint that you want. You can set the default blueprint, which has, by default, funding, organization that is needed, grant, license, and title, and I don't remember what else by heart at the moment. Or you can select a blueprint that has been prepared by our collaborators, like, for example, the Cistera, the Latvian Council of Science blueprint, and so on, and then select in the blueprint which templates you want to use. Now, this is, I think, I saw that before. This is how the editor looks like. It's essentially a form that you go pretty longer, much longer form than the ones that we have to click in and finish a survey in 5 minutes. This is longer, but it's something very, let's say, it's standard how you can find and use it. You can also collaborate in Argos. You can invite different colleagues and give them different permissions. For example, I can give Pedro editing rights for only one section of the blueprint, for only the sensitive data, for example, because he's the expert for this and I need his review on that. And I can do that in all, of course. I can also give permission to all of the sections. And different permissions: edit, view, comment, co-author, co-owns, sorry. Here you can see how you can comment and create discussions, so threads that you discuss different issues before you resolve them. There's also the possibility to get automatically information from other services that are connected to Argos. For example, here we see the example of a repository. So if I have already deposited my data set in the repository, in Zenodo, for example, then I can quickly find it and I don't have to put the same information twice. So I get them from
from Argos. Same for any other service that we would like to have. You can also have version controls, and when a template is updated, you will also always receive a notification to asking you if you want to change to the new version of the template, which might have some new questions or some corrections or changes, and you can easily update. You can share with a click and publish your output. We have all this information that we need to create the metadata record on Zenodo just with a click, and get a DOI, of course, so that it's always findable and accessible. And you can also export in PDF docs, editable in an editable form, RDA, JSON, and XML. Now, what's coming now, and we're very excited, is the evaluation mechanism. It's a new feature that helps with understanding how fair our the data set that we are describing is. And also, we can evaluate and assess based on what are the requirements from example, my institutions in terms of DMPs. I can click, if I have set up the requirements, of course, I can click and have an evaluation and see where I need to put more focus on answering different sections. And also there's a status change where you can set the status from draft to review to finalize, and you can also modify, maybe you can have more statuses like sent to funder, sent to institution, archived, or whatever. In summary, you can describe anything, dataset, software, workflows, methods. It's up to you. Like anything can be described in Argos. You can use automated templates to start your DMP. These are the blueprints and templates. Collaborate with colleagues. Get guided with instructions for how to perform or how to follow best practices, along with FAIR principles for data and software. Assign license and DOI to your DMP and publish your DMP. And here you can see that we have this information, for example, from our contributors, and then you can use it and add your information. Oh, I thought I had it somewhere. Okay, and have a more complete, let's say, and more interactive use of the tool. Now, if you would like to know more, we run community calls every last Wednesday of the month at 2 Central, so 1 your time, and we're happy to, have you there. And what the future holds for DMPs, we are now working. OpenAIRE actually is coordinating a project, a European project called Open Science Trails, which is all about planning, tracking, and assessing. So connecting the different services for planning, tracking, assessing. So DMPs, repositories, and FAIR assessment tools, for example, connecting them so that they can exchange more easier information and make all this nice integrated things that we saw before. Thank you. Thank you very much, Ellie, for your presentation. Actually, sometimes I attend Argos community calls, but for sure I should attend more because I wasn't aware of these recent developments of the new features that you have planned for the tool. Is there like a preview or when will these new features will be made available? Do you have any idea more or less of the time frame?
Hopefully end of this month, because we are now testing everything. You know, if we have find any small bugs and all of that, so we make sure that we are good to production. So hopefully by end of this month. Ok, thank you. Alguém tem questões que queiram colocar à Ellie? Agora seria bom se estiverem, pronto, mas de qualquer forma podem ir colocando no chat. Yeah, I'm just saying, Ellie, that if people have questions in the meantime, they can write in the chat or yeah. Yeah, please feel free. Okay. Well, it doesn't seem that we have any more questions, so então mudando para português, isto às vezes é um pouco, enfim, desorienta assim um pouco. Pedi então agora à Alba que, enfim, desse a sua apresentação. Thank you very much, Ellie, for your presentation. Obrigado. I'm giving the floor to Alba. Alba? Sí, sí, sí. Sim? Já. Sí, Ok. estou a Obrigado. partilhar a ecrã. Eu não sei se podem ver. Obrigado. Sim, sim. Ok, perfeito. Oh, agora sim. Então, boa tarde. Muito obrigada à Rede para a Gestão de Dados de Investigação pelo convite para participar nesta atividade. Eu vou falar sobre a minha experiência no projeto Rewind, na gestão de dados do projeto Rewind. O projeto Rewind aplica uma metodologia interdisciplinar baseada nas humanidades digitais, é uma abordagem de gênero decolonial e combina técnicas da linguística computacional e os sistemas de informação geográfica com um modelo ontológico e algoritmos de análise de emoções para explorar a relação entre o patrimônio cultural europeu e os processos de alteridade. O objetivo do projeto é amplificar as vozes de mulheres não europeias envolvidas no feminismo e na diversidade sociocultural como agentes nos discursos históricos para promover narrativas decoloniais, inclusivas e plurais. Os dados que vamos utilizar são dados de livros de viagens em formato digital, que foram escritos por mulheres latino-americanas que visitaram a Europa antes da Segunda Guerra Mundial, porque contém informações geográficas, cronológicas e emocionais sobre o patrimônio. Os projetos de humanidades digitais estão sempre associados a um plano digital de dados, pois trabalhamos com objetos digitais, textuais, sonoros, visuais, entre outros, que permitem recuperar, analisar e interpretar dados digitais para obter argumentos hermenêuticos. No entanto, também criamos novos dados que podem levar a novas questões. Deste ponto de vista, é importante conhecer o tipo de dados que processamos e como são construídos. Assim, os resultados dependerão não só da aplicação de novas metodologias ou ferramentas computacionais, mas também da qualidade dos dados e da interpretação contextual. Vamos agora analisar o fluxo de trabalho do projeto Rewind para ilustrar o tipo de dados que utilizamos como fonte, como construímos esses dados e onde armazenamos esta informação. O meu projeto é financiado por fundos da Comissão Europeia no âmbito da ciência aberta, então a Comissão exige um plano de gestão de dados como uma estrutura específica, que no meu caso desenvolvi com a ajuda de Bruno Almeida e também da Ângela Salgueiro. E aqui podemos ver a primeira página do modelo de plano de gestão de dados. E neste plano definimos que dados vamos a gerar e preservar,
onde, durante quanto tempo é quem vai ter acesso a essa informação. E também estabelecemos um protocolo ético dos dados. Além de preparar este documento para a Comissão Europeia, optei por criar um plano de gestão de dados em Argos, como explicou Eli. Em relação à recolha de dados, temos 3 níveis de análise no projeto. Temos informação relacionada com a viagem geográfica, isto é, informação sobre os itinerários das autoras, informação sobre a localização dos elementos do património, sobre o urbanismo às cidades. Também temos viagem no tempo, que tem uma dimensão dual, porque temos informação cronológica sobre o património, sobre o período histórico, mas também sobre as condições dos elementos na altura que as autoras falam deles. E, finalmente, temos informação relacionada com viagem interior, como são as emoções, as impressões, as memórias. No projeto Rewind temos diferentes processos destes dados. Desta imagem aparece o processo geral de preparação dos dados para o análise. É muito importante que os métodos digitais utilizados estão bem documentados para permitir a replicação para outros projetos. No projeto Rewind utilizamos dados inteligentes estruturados. O processo e criação deste tipo de dados é muito moroso, porque a anotação depende fortemente da análise humana. E o primeiro passo da nossa investigação constitui transformar os livros de viagem em papel num objeto digital formato XML-T. É preferível que trabalhemos com livros do domínio público para evitar os problemas dos direitos de autor. Em alguns casos, como isso não foi possível, tivemos que incluir no nosso plano de gestão de dados uma cláusula que especificava que a utilização das obras literárias era exclusivamente para os fins de investigação acadêmica. Uma vez que os livros estão em formato PDF, foi necessário utilizar técnicas de reconhecimento óptico de caracteres para obter ficheiros em texto plano, legível por computador. E finalmente optamos por utilizar o linguagem de codificação XML e as normas de codificação TEI, porque nos permite ter informação estruturada e normalizada para os nossos dados sejam facilmente interoperáveis e reutilizáveis. Além disso, estabelecemos umas regras de normalização, porque estamos a trabalhar com um corpus e precisamos que a documentação seja homogênea, e para que o projeto fosse coerente, utilizamos o vocabulário ROSIO, tanto para criar as categorias que definem os objetos culturais, como para estabelecer também as classes do modelo ontológico. Neste caso, também a colaboração com o Bruno Almeida foi fundamental, e utilizamos também dados abertos ligados à Baia, a Geonames, a Wikidata, para identificar as pessoas, os lugares e os objetos culturais. Vou utilizar o exemplo do livro Bruges, Lisboa, Madrid para exemplificar como são os ficheiros que geramos depois da codificação XML-T. Temos, por exemplo, ficheiros PDF com o livro digitalizado, temos também as regras de codificação, temos os textos em formato XML-T, como índice que relaciona todos os ficheiros, temos também um documento ODD com as regras da Text Encoding Initiative, temos um esquema RNG com as regras também
basadas no linguagem esquema. Então, como podem ver, temos muitos ficheiros após do processo de codificação. Quando tivemos o texto codificado no formato legível por computador, podemos extrair a informação relativa aos elementos do patrimônio cultural que as autoras mencionam nos seus livros de viagem para integrar no modelo ontológico. Neste caso, vamos consultar os livros utilizando Square, e esta linguagem de programação o permite consultar e recuperar os dados dos documentos XML utilizando o software ESIT. Neste ponto, gostaria de lembrar que todo o software que utilizamos no projeto é de código aberto para facilitar também a acessibilidade e a reproduzibilidade do fluxo de trabalho. Neste caso, utilizamos também Protege para criar um modelo ontológico e para modelar os dados optamos por o modelo proposto por Sidox CRM, uma vez que é o mais utilizado no projetos do patrimônio. Isto garante que os nossos dados sejam compatíveis com outros projetos de investigação e, como já referi, algumas classes e algumas categorias estão baseadas no vocabulário Rusio, e para as instâncias também utilizamos os dados ligados de Wikidata, BIAF e GeoNames. Aqui podemos observar uma parte do nosso modelo, podemos apreciar as ligações entre os objetos, os lugares, as pessoas. Estas relações são muito difíceis de detectar pela observação humana, mas as abordagens digitais permitem-nos quantificar e detectar padrões. E então, agora temos também ficheiros de pesquisa de Square, temos também um ficheiro com o modelo ontológico e um ficheiro PDF com as regras de mapeamento do modelo ontológico. Em relação à análise geoliterária, utilizamos Python e QGIS. Neste exemplo, representamos o percurso de uma das autoras, do Clorinda Mato, pela Itália. Neste outro, podemos ver a localização dos elementos do patrimônio cultural da Roma e, como podem observar, após o processamento dos dados geográficos, temos mais ficheiros. Temos ficheiros executáveis de Python, temos também os ficheiros formato nativo de QGIS, temos também as imagens dos mapas em formato PNG, entre outros ficheiros. Em relação com a análise das emoções, utilizamos a linguagem de programação R e o software RStudio, como podem ver aqui, e temos também, então, ficheiros executáveis em formato DR, e também as imagens que geramos com os gráficos das emoções, outros ficheiros mais como os CVs para o conto dos sentimentos, entre outros. Então, já sabemos como produzimos e processamos os dados, e vamos ver agora como armazenamos a informação. Escolhemos Zenodo como espaço para armazenar os nossos conjuntos de dados, uma vez que o Zenodo garante que os dados são armazenados de forma segura para o futuro, no centro de dados do SER, ao menos para os próximos 20 anos. E, além disso, o Zenodo cria identificadores dos objetos digitais que são persistentes, tornando os itens facilmente citáveis. E também fazemos periodicamente uma cópia de segurança local num disco externo. Como podem imaginar, no âmbito do projeto Rewind, produzimos novos dados que podem ser úteis para outras investigações, razão pela qual é muito importante que estejam na conformidade com os princípios FAIR,
e a ciência aberta, porque dessa forma, no futuro, os nossos dados podem ser utilizados não só nas investigações de patrimônio cultural, também podem ser utilizados em estudos sobre a evolução da língua, sobre estilometria, e graças a que temos utilizado os dados abertos ligados com as URIs de GeoNames, Wikidata, Wayaf, entre outros, podem ser utilizados também para estudos de geoliteratura, de análise de redes, entre outros. Então, os dados do projeto Rewind enquadram-se no conceito de Deep Data, no Big Data, porque tomamos esta decisão, apesar de que era muito morosa, porque o projeto Rewind gera grande volume de dados que, como eu disse, podem ser utilizados noutros projetos de investigação por um enriquecimento através de metadados, o uso de estándares, a utilização de linguagens normalizados. Assim que, para finalizar, só posso convidar-vos a reutilizar os dados do projeto Rewind, pois o conhecimento é a única coisa que se multiplica quando é partilhado. Muito obrigada. Obrigado, Alba, e pronto, tive muito gosto em te apoiar, enfim, e participar contigo na medida do possível no teu projeto, e espero que possamos depois no futuro poder dar continuidade ao trabalho que descreveste, que envolve, enfim, uma multiplicidade impressionante de tecnologias e de dimensões. Muitos parabéns. Era só o Obrigada. comentário que eu tinha. Não sei se tem questões a fazer à Alba em relação ao projeto dela ou que ela apresentou. No entretanto, partilhei aqui no chat coisas que a Alba mencionou, inclusive a comunidade que criou no Zenodo para partilhar o plano de gestão de dados e os datasets que resultaram do projeto, e também o site institucional, enfim, que agrega essa informação. Bom, o Pedro Príncipe tem aqui uma questão no chat, pergunta, enfim, nas várias etapas e na elaboração do plano de gestão de dados, o que é que foi a principal dificuldade que tiveste? Bom, eu tive muitas dificuldades, o Bruno conhece bem, porque eu não estava familiarizada com os planos de gestão de dados, mas tudo começou desde o princípio, como dizia a Eli, da primeira fase do projeto, tudo estava programado para conhecer onde íamos armazenar a informação, como íamos a processar os dados, que dados íamos partilhar com o público. Neste caso, por exemplo, a ideia era partilhar tudo, mas, por exemplo, quando fizemos o análise de emoções, vimos que havia algumas vias de género e algumas coisas que não concordávamos muito com a análise, e finalmente decidimos não partilhar no Zenodo para evitar duplicar os bias de gender, nesse caso, por exemplo. Essa foi uma dificuldade do projeto. Certíssimo. Mais alguém tem alguma questão a fazer à Alba? Ou, entretanto, à Eli também, se quiserem aproveitar agora. Se não, enfim, resta-me agradecer novamente. Thank you, Eli, for your presentation. E muito obrigado, Alba, pela tua apresentação também, pelo vosso contributo para esta sessão. E pronto, não sei, Pedro, se tens mais alguma coisa a dizer. Se quiseres, Sim, entretanto. obrigado, agradeço, Sim. Bruno. Portanto, estejam atentos também aos canais, às redes sociais. Para já são estes canais que nós privilegiamos para divulgar a informação.
Vejam aqui os próximos webinars, amanhã sobre sobre cadernos eletrónicos de laboratório, depois sobre repositórios, na quinta, e por último acabamos com um dia na vida de um Data Steward. Portanto, sintam-se convidados, sigam-nos nas redes que também foram partilhadas aí, os canais. Para já temos o LinkedIn, o Blue Sky, estas gravações, por exemplo, estarão também disponíveis no YouTube. Muito obrigado ao Bruno. Thank you very much. Ellie. Muchas gracias, Alba. This was a multi-language session from Spanish, English and Portuguese. Ok. Many thanks. Obrigado a todos. E obrigado, Bruno, pelo teu apoio. E, portanto, amanhã, para mais um Redata Lunch Webinar, estaremos aqui outra vez do meio-dia à 1. Sintam-se à vontade para contactar-nos. Também tem aqui info@redata.pt. Parece que algumas pessoas já se queixaram também que não sempre recebem a confirmação da inscrição. É assim, nós fazemos tudo 100% no Zoom, portanto, talvez tenha alguma coisa a ver com spam, etc., mas julgamos que está a funcionar bem. Portanto, se tiverem alguma questão, pronto, vocês podem sempre juntar ao meio-dia a partir do link da inscrição, que entram automaticamente, tá bem? Ellie, many thanks. Alba, obrigado, tá bem? Um abraço. Um abraço a todos, até amanhã. Obrigado. Uma boa tarde.